Bom dia, Clauson. Bom dia a todos que estão presentes aqui. Bom dia, Elson. Elson Ribeiro. Elson Ribeiro, é mais uma vez um prazer de estar conversando com você, que a gente já esteve presente junto no outro programa, falando sobre os Yanomamis e tudo mais. Enfim, para mim é um prazer de ser convidado, de estar junto com vocês, para a gente tratar um pouco sobre o cenário político e a participação, a presença dos indígenas na política partidária ou do próprio movimento no estado do Amazonas. Exatamente. Bom, estou com Elson Ribeiro, estou com Ricardo Chaves, vamos começar a nossa entrevista. Doutor Isael Tuiuca, nós olhamos hoje o plantel da Câmara Municipal de Manaus, não há nenhum indígena. A Assembleia Legislativa do Amazonas, não temos nenhum indígena. Olhamos para secretariados do governo do Amazonas, não observo nenhum indígena ali. Prefeitura de Manaus, não temos também nenhum indígena como secretariado. Nós estamos no Amazonas, o estado do Amazonas, temos o maior número de população indígena do Brasil. Por que falta essa representatividade? Olha, primeiro, os comandantes do estado do Amazonas, tanto o governo do estado e o prefeito, eles estiveram ao lado do Bolsonaro. E maior parte das lideranças indígenas do estado do Amazonas, eles apoiaram a candidatura do governo Lula. Então, talvez isso pese um pouco na escolha. Obviamente, tivemos alguns indígenas que fizeram campanha para o Wilson Lima, para o Davi, tanto na cidade quanto no interior. Agora, se não tem nenhum indígena no meio do secretariado, é algo que o governo do estado tem que repensar, o prefeito da cidade tem que repensar, porque aqui existe muitos indígenas. Eu acredito que tem gente preparada para assumir algum cargo importante no governo dos dois. Elson Ribeiro. Tuiuca, querido, mais uma vez um prazer bater papo com você. Vamos lá. A gente sabe que são mais de 500 etnias aqui, só no estado do Amazonas, né? E o que eu vejo, complementando aí o questionamento do Clauson, é que muitas vezes fica cada um por si, Deus contra todos, como cantam os Titãs, né? E aí tem algumas associações, eu mesmo citei a COIAB, eu citei a FOIRN, mas você não acha que falta um discurso mais homogêneo para ter uma reivindicação de fato coletiva? Porque se ficar cada um por si, fica difícil você ter um direcionamento político. E aí, tua opinião sobre isso? Você pontuou numa questão importante que nós já percebemos sobre a nossa relação de força entre as lideranças indígenas. Por exemplo, quando a gente faz o evento no Fórum Indígena de Política Partidária que nós temos hoje, a gente percebeu que o movimento indígena ela tem uma política de não tratar política partidária. Então, faz parte do princípio da FOIRN, da própria COIAB e as organizações indígenas grandes que nós temos no Amazonas. Então, não faz parte do estatuto deles. Isso pesa um pouco na hora que vai discutir sobre política partidária e reivindicar até mesmo cargos. Por isso que a gente tentou criamos o Fórum Indígena de Política Partidária para pensar sobre política partidária, vivenciar a política partidária. Mas percebemos e nos deparamos que os povos indígenas, as lideranças indígenas no estado do Amazonas realmente não têm um discurso afinado, não tem um discurso conjunto. Então, cada um por si, cada um luta, parece-me que cada um quer aparecer mais que o outro, cada um luta pelo cargo em algum mandato, tanto no governo do estado, municipal, estadual e federal. Então, isso tem nos prejudicado e reflete na disputa política, quando o indígena vai participar. Ricardo Chaves. O senhor falou sobre essa questão da disputa até para cargos que são importantes para a formulação de políticas públicas, né? Primeiro, bom dia para o senhor, bom dia para o professor Elson, novamente para o Clauson, porque eu fui direto na questão, né?
E aí fui dar uma pesquisada, o senhor obteve praticamente quase 22 mil votos para o governo, a Wanda 25 mil votos, e aí isso expressa bem também o tamanho da questão que vocês têm para a política partidária, né? Para ocupar de fato cargos de poder, formular políticas públicas, porque só quem de fato atua na causa sabe como de fato resolver e dialogar com a base, né? Mas nessa questão ainda, doutor Israel, sobre ocupar cargos no governo federal, governo estadual e municipal, eu acompanhei inclusive uma nota da APIB até dizendo ser contrária a esses conchavos políticos, né? E a gente sabe que está tendo uma demora grande aí, 4 meses já de governo Lula, por exemplo, funções em DC e alguns cargos que são importantes também para a formulação de políticas públicas que ainda não foram nomeados. Bem, nos bastidores há a questão do PT, a disputa de cargo, partidos políticos também, tem também os técnicos, né? Tem as pessoas que atuam na base. Como é que o senhor está enxergando isso aí? O senhor vê, pelo menos, para esse primeiro semestre que isso seja resolvido? Vamos lá. Primeiro, na esfera federal, ontem mesmo nós tivemos as nomeações de todos os coordenadores dos DCs no estado do Amazonas. Todos são indígenas. Alguns por indicação política, provavelmente tem ligação com Eduardo Braga e Omar Aziz. Agora estamos esperando a FUNAI, os coordenadores da FUNAI, as regionais. Isso ainda está demorando um pouco. Mas a maior briga, a maior luta do movimento indígena no estado do Amazonas era termos coordenadores indígenas nos DCs. Porque muitos políticos do estado usaram os DCs como se fosse o curral político deles. Então, eles colocavam as pessoas de confiança dele para poder, no final, na época das eleições, fazerem campanha para ele. Isso foi muito claro para nós há muito tempo. Então, essa é a primeira vez que está acontecendo a nomeação das coordenações do DC só com indígenas. Talvez a maior batalha que eles travaram foi no DC em Manaus. Inclusive, os muras de Altaz e daqui das redondezas, eles vieram, acamparam aqui no DC, na sede, e ameaçaram. Disseram que se não fosse nomeado o indicado deles, eles votariam hoje. Ainda bem que nomearam no mesmo dia, no final do dia. Então, a gente sabe que existem forças políticas dos nomes tradicionais do estado do Amazonas. Enfim, já a parte estadual, nós não temos tanta força, como eu falei no início, porque nós não estamos muito ligados ao governo Wilson Lima. O movimento indígena não esteve tanto com o movimento indígena. Aí, criaram a PIAN. A PIAN é uma articulação política dos povos indígenas, inclusive está fazendo o evento hoje. Foi criado de uma forma muito rápida. É o mesmo grupo político indígena, é o mesmo grupo de lideranças indígenas que há anos atuam tanto na SEDUC, na FEIA, a antiga CEIND, que vivem por aqui. Então, eles rapidamente criaram essa PIAN. No primeiro momento, a gente percebeu para brigar por cargos. Entendeu? Então, existe um conflito já aí entre as lideranças, algumas de bases, de ponta, e esse grupo político indígena. Ou seja, alguns dizem, não, esse grupo está sendo muito oportunista, porque só pensaram isso há muitos anos. Há muito tempo eles vêm nessa briga, só pensando em cargos para eles, ou para os amigos deles. Então, existe esse conflito a nível estadual. Já a nível municipal, a gente não vê muito isso, porque não tem uma organização indígena que trate diretamente com o governo municipal. Entendeu? Cada um se organiza nos municípios. Na sua avaliação, isso é atrasado? Isso atrasa o movimento de vocês? Olha, dos indígenas, de todos nós? Sim, a nível federal, a gente está em boas mãos. Que eu digo assim, o governo Lula deu maior espaço para nós, agora é só mostrar o serviço. Se os nossos coordenadores, os DCs, a FUNAI, não mostrarem esse serviço, qualquer político vai dizer, olha, vocês tiveram uma oportunidade e não deram conta. Então, a gente vai ficar na torcida. Já estadual, a gente está um pouco atrasado, porque a nossa desunião, a nossa desarticulação, como o Elson falou, o nosso discurso não
afinado em conjunto, tem atrasado muito a nossa participação na disputa política partidária também. Elcio Ribeiro. Tuiuca, a gente sabe que tem um número imenso, não sei nem se você tem esse número, de não aldeados. E tem muitos irmãos teus, primos teus, que vieram de múltiplas etnias para Manaus, principalmente, por conta da tentativa de uma vida melhor, né? O que você acha? Teria condições de uma viabilidade de voz para esses não aldeados? E vocês esperam o que do governo Lula? Vocês esperam algo melhor do que anteriormente? Ou não tem uma luz no fim do túnel? Qual a tua visão sobre isso? Os meus parentes que vieram de todos os lugares do estado do Amazonas, eles vieram por 2 motivos. Primeiro, eles brigam entre eles nas comunidades, eles acabam se separando, vão embora. Segundo, eles vêm porque eles querem ver os filhos deles continuarem o estudo. E lá não tem universidade, os filhos terminam o ensino médio, não tem para onde ir. Alguns vêm para a cidade, para o centro, para a capital, por exemplo, para tentar dar continuidade na educação dos filhos, no ensino superior. São 2 coisas que acontecem. Desculpa, você tem ideia do número de não aldeados? Não tenho o número de aldeados, não. Tá? Agora, o que vamos fazer com essa turma, o que a gente espera do governo Lula, eu acredito que ele já deu um instrumento humano, tá? É o que o movimento indígena estava esperando na área da saúde e da FUNAI. Que é a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Exatamente isso. A partir da criação do Ministério dos Povos Indígenas e a coordenação da FUNAI, ele entregou nas mãos dos povos indígenas. E a gente espera que a partir de agora mude alguma coisa. Só que, assim, eu não vejo que vai acontecer muita coisa interessante. Porque, às vezes, eles se perdem nas discussões e não tem um foco muito claro. Então, eu não vejo isso. Essas lideranças que estão aí comandando todo esse movimento político indígena são as mesmas que há anos vem discutindo sobre educação, saúde, meio ambiente, tudo. Tinha até um parente que disse no grupo que a gente tem de indígena, olha, tem propostas, ideias para mais de 100 anos. Então, a gente vem discutindo, parece que ninguém nunca... nós não somos muito práticos, entendeu? Falta esse ponto e a gente se perde. Por isso que eu vejo que pode ser que não aconteça muita coisa. É a crítica que o senhor faz à comunidade indígena dentro da política. Sim. Agora, da cidade, por exemplo, os indígenas que não estão aldeados, eu acredito que eles não vão sofrer ainda, porque a política da área de saúde, da FUNAI, ainda não engloba, não insere essa turma para dentro da política pública do governo federal mesmo. Por isso que eles brigam. Nós também somos indígenas. Não é porque a gente está na cidade, nós não somos mais indígenas. Existe esse conflito isso ainda. Ninguém se entendeu por isso. E o senhor saiu do PSOL, foi candidato pelo PSOL, candidato a governo do Amazonas, e que trouxe a informação de mais de 20 mil votos que o senhor recebeu. O senhor pretende ainda continuar na política? Pretende entrar em outro partido? Há conversas sobre isso? Eu tive que sair do PSOL por questões de princípios. Porque tem algumas coisas que eu preciso, que eu defendo. Eu sempre disse para o pessoal, eu sou um tuiuca. Então, eu carrego comigo princípios milenares que meus pais me ensinaram. Tem algumas coisas que eles defendem que eu não me adequei muito, não me senti bem. Mas agradeci muito por terem me acolhido e me ter lançado. Agora, tenho conversa assim com 2 partidos, principalmente com o PDT, principalmente com o professor Ademir Ramos, que ele tem conversado comigo para ver se eu me filio ao PDT. Tem a própria rede, que faz parte da federação ainda, que tem conversado comigo também, algumas lideranças da rede. Por enquanto, eu estou só observando como é que está a movimentação política dos principais pré-candidatos para a Prefeitura de Manaus. Então, provavelmente vou me filiar sim a um partido político, mas eu já deixei muito claro, eu só vou entrar se o partido disser, não, você vai ser candidato a prefeito de Manaus. Que esse é o que o senhor quer ser. Sim, se eu entrar, serei. Alguns me disseram assim, por que você não começa como vereador? Eu digo para ele, olha, se eu quero uma coisa, eu tenho que querer. Não adianta vocês quererem que não me forcem. Por exemplo, se eu gosto de tomar café, eu tenho que tomar café, não me dê leite.
Entendeu? Então não queiram forçar a barra. Eu tenho que querer. Doutor Israel, a sua divergência com o pessoal tem alguma relação com o alinhamento ao governo Lula, as reformas propostas pelo Haddad? Porque teve até uma divergência, né? O pessoal até publicou uma nota no sábado com relação ao pacote do Ministério, falando principalmente da preocupação com a questão do piso para a saúde e também para a educação. A divergência é nesse sentido? Há outros tópicos também mais políticos? Não tem nada assim com o governo, nada não. São princípios ideológicos mesmo, de ideologia. Por exemplo, o PSOL é um partido socialista. Quando foi nas eleições, na campanha, eu fiz uma comparação de gastos entre Wanda Vitoto e eu. A Wanda Vitoto gastou aproximadamente mais de R$1.600.000. E eu, como candidato ao governo do Estado, R$213.000. Wanda teve apoio do Itaú, do Banco Itaú, Cadeirão do Huck, Natura, algumas empresas injetaram muito dinheiro. Aí eu mandei a mensagem para as lideranças e eles simplesmente falaram: olha, Israel, nós somos socialistas, nós não aceitamos dinheiro do capitalismo. Aí eu disse: ué, como é que vai fazer campanha? Ninguém anda por aí sem dinheiro, ninguém paga passagem sem dinheiro. Para piorar, assim, o pessoal, apesar de terem me lançado, dado essa oportunidade, que eu agradeço mesmo de coração, como eu publiquei nas mídias, não tem nenhuma articulação política nas bases, nos municípios. Por exemplo, eu como candidato ao governo, se eu quisesse ir para São Gabriel da Cachoeira, nem tinha base, e quem ia me receber? Vai para Tabatinga, Tefé, Manicoré, e aí, qual é o grupo político que vai me receber? Ninguém. Então, tudo isso pesou. E outras questões, né? Alguns princípios do socialismo que não baixam muito bem comigo, entendeu? Não foi por questões da forma que o governo Lula está levando, não. O Elcio Ribeiro caiu, né? Ele não está com a gente. Nessa reta final, então, gostaria de entrevista, doutor Israel Tuiuca, depois de tantas falas que o senhor propôs aqui para o ouvinte da CBN. Inclusive, vou registrar a participação de alguns ouvintes da CBN, mandando opinião pelo 981980632. Muitos aqui falando sobre a importância de representatividade indígena e comentando algumas falas suas também aqui, né? Por exemplo, o Raimundo José Façanha está falando aqui sobre uma frase que o senhor disse e ele não concorda com o senhor. Está falando: socialismo acabou há anos, foi remodelado. Opinião do nosso ouvinte da CBN que a gente registra. Outra mensagem aqui é o da Aldemir Lima: os indígenas sempre lutando pelo seu espaço, a história não nega que os indígenas sempre lutam. A Ana Janice está falando sobre os indígenas amazonenses sempre lutando pelo seu espaço, a história não nega. O André Luiz está falando sobre o governo federal, o senhor já respondeu sobre o que acha do governo federal. Nessa reta final, analisando vagas para a Prefeitura de Manaus, então o senhor vem, ou aliás, quer brigar para vir como candidato a prefeito de Manaus? Se eu entrar num partido político, só vai acontecer a minha filiação se tiver essa proposta. Se não tiver, prefiro ficar na minha. E tem outra proposta de ser candidato a prefeito de São Gabriel da Cachoeira. Só que eu já deixei para eles muito claro: eu não vou ser candidato a prefeito de São Gabriel da Cachoeira. Tá, isso já eles estão cientes. Mas para Manaus é possível, sim. É isso. Doutor Israel Tuiuca, muito obrigado por estar com a gente. Bom dia para o senhor, bom trabalho. Obrigado por aceitar o convite da CBN. Eu que agradeço e mando um abraço para todos os amigos meus do Delfina e aos povos indígenas que estiveram na escuta.